Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa live para falar um pouquinho aquilo que eu aprendi no longo da minha vida, através de amizades, umas que eu confiei, outras que eu confiei e deu certo, outras que eu confiei e não foram muita decepção para mim, né? Então eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Monique, querida, Deus te abençoe, Monique. Eu que parei. Para depois. Oi? Tá. Então, assim, queridos, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, no capítulo 15, do versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Eu vos tenho dito isso, eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E não vos chamo de servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para ir-vos e dar fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedires em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Eu lendo essa palavra, quando o Senhor colocou o meu coração nessa live para falar sobre amigos, o Senhor me deu este versículo. Por quê? Jesus, ele veio, né, aqui na terra e ele fez amigos. Ele nos deixou o maior exemplo do que é ser um amigo. Jesus, ele passou, acho que todas as experiências com amigos. O amigo que o abandonou, o amigo que o traiu, o amigo que questionou ele, que queria estar mais perto dele, né? E Jesus, ele nos dá esse exemplo de que o verdadeiro amigo é aquele que ama, é aquele que está ao nosso lado, não somente para que a gente usufrua do que ele tem de bom, né? O amigo, ele está sempre pronto para servir, o amigo, ele está sempre pronto a nos corrigir. E muitas das vezes nós somos às vezes confrontados por amigos que são nossos amigos mesmo e às vezes não aceitamos, mas o verdadeiro amigo é aquele que confronta, é aquele que fala a verdade pra gente. E a gente tem hoje em dia, nós temos visto que as pessoas falam assim: eu tenho muitos amigos, principalmente quem tem redes sociais, tá lá 5 mil amigos, né? 2 mil amigos, 11 mil amigos. E na verdade, isso tudo não quer dizer nada, né? Na hora que nós precisamos mesmo, são poucos que ficam do nosso lado. A Bíblia nos fala em Provérbios 18, 24, diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais chegado do que o irmão. Às vezes as pessoas pensam assim: porque eu sou uma pessoa muito popular, sou uma pessoa muito querida, muito amada. Eu me sinto assim, uma pessoa muito amada. Mas eu tenho certeza que na hora que eu preciso, são poucos que vão estar ali do meu lado, que são poucos que eu vou poder abrir o meu coração, receber uma palavra ou de exortação ou de conselho.
E a Bíblia nos dá exemplo de um dos conselhos que foi um conselho fatal, que foi de Jonadab para Amon, que está lá no livro de 2 Samuel 13, do versículos 3 ao 5, que Amon se apaixonou pela sua meia-irmã, né? E aí Jonadab chega para ele e fala assim, é só você pegar, ficar doente, falar que tá doente pro seu pai quando ele vir te visitar e falar que pedir para tua irmã vir fazer uma comida para você. E aí quando ela vier, você fica sozinho com ela e aí você vai poder ficar com ela. Esse conselho foi tão fatal que trouxe uma ruína para toda a família. Para quem não conhece essa história, Amon, ele fez o que o seu primo tinha falado para ele, aconselhado ele. Ali ele pediu ao seu pai que a sua irmã viesse fazer um pão para ele. E quando a sua irmã chegou lá, ele mandou todos saírem, pediu a ela para levar o pão até ela. E quando ela se aproximou dele, ali ele agarrou ela e ela falou assim para ele, olha, não faça tal coisa. Não cometa isso. Se você chegar para o meu pai e falar com ele, talvez ele me dê para você. E ele não quis ouvir o conselho da sua irmã. Ele pegou a sua irmã e ele abusou dela. Ele ali cometeu um pecado terrível e depois disso ele teve pavor. A Bíblia fala que ele teve mais pavor dela do que a paixão que ele teve antes. Como o diabo ele é sujo, como ele trabalha num mau conselho. E a Bíblia fala que em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, não se deixe enganar com as más companhias ou com as más conversações, porque elas corrompem o bom costume. A irmã dele, quando ele chegou, falou assim, olha, sai de perto de mim, não quero mais você aqui. Ela ainda chegou para ele e falou assim, olha, se você fizer isso, vai ser uma vergonha para mim e para você. Não faça tal coisa. E ele ali dispensou ela, mandou ela embora. O seu irmão, o irmão dela mesmo, Absalão, quando soube, ficou injuriado, mas ele não fez nada durante 2 anos. Ali foi guardado uma mágoa, um ódio dentro do coração de Absalão, que era irmão dela mesmo, não era meio irmão dela, era irmão dela por parte de pai e de mãe. Durante 2 anos ele maquinou a vingança. E depois de passar esses 2 anos, ele ali pediu seu pai para fazer um banquete, chamar seus irmãos, falou que ia convidar Amnon para ir nesse banquete. E chegou lá, ele falou para os seus servos, olha, quando ele estiver bem embriagado, eu ordeno que vocês matem ele. Não precisam vocês temerem. Eu quero que vocês matem ele. E ele ali cometeu esse assassinato. Imagina o coração do rei Davi. O que eu quero falar com isso? Muitas das vezes, as amizades, ela destrói o que você tem de melhor que é a sua família. Quando eu era nova, quando eu fui morar na casa da minha mãe, eu comecei a conhecer muitos amigos. Eu comecei a conhecer pessoas que eu achava assim, poxa, que legal esse pessoal, que gente bonita, que gente agradável. Primeiro que na casa dos meus avós eu não podia nem brincar nem direito com os meus primos, como eu já falei aqui em outras lives. E lá na casa da minha mãe, como tinha muitas festas, como minha mãe era uma pessoa muito popular, o meu padrasto, né, começou a ter festa, comecei a conhecer o pessoal da rua, né, que eram filhos de médicos, de juízes. Eu ali comecei a fazer amizade e muitas das amizades ali me levaram para um mau caminho. Teve amizades ali que foi a primeira vez que eu cheirei cocaína, foi com uma dessas amizades. Me tornei viciada, fui frequentar uma favela,
E lá na favela eu conheci uma mulher. E essa mulher, ela era uma mulher que ela tinha uma moto, na época era uma CB 400, então era uma moto assim que uma mulher ter uma moto dessa era o auge. Nós temos que cuidar muito com as bandejas de Satanás. Essa mulher, ela se apegou muito a mim e eu a ela. A gente começou a ter uma amizade e os caras que ela saía eram pessoas que eu achava muito legais, muito popular. E ali a gente começou a andar muito juntos. E ela cometia assalto e eu comecei nessa vida de assalto, foi quando eu estava começando. Começamos a ir nas favelas juntas, e lá nas favelas, quando a gente chegava, imagina, 2 mulheres numa moto. Ali começamos a fazer muitas amizades, conhecer muita gente, até que no dia que eu fui convidada para fazer o assalto. Quem é que estava junto nesse assalto? Esta mulher. E essa mulher, lá no assalto, eu vi que ela começou a me tratar diferente na hora do assalto. E quando nós fugimos, saímos do prédio onde estava realizando o assalto, eu vi que ela foi embora e o combinado era que eu ia embora com ela. Então, ela teria que esperar e eu estava atrás dela, ela teria que esperar eu chegar. E ela foi embora, me deixou ali e eu fui presa. Eu, dentro da cadeia, quando eu fui presa, durante muitos meses eu fiquei maquinando o mal dessa mulher, eu fiquei maquinando a ruína dela, eu fiquei maquinando, eu falei assim, não, essa mulher, quando eu sair, eu vou matar ela, eu não quero, eu vou me vingar do que ela ter me deixado para trás. Mas Deus trabalhou no meu coração. Deus ali me transformou de uma maneira que eu entendi o propósito de Deus. Deus usou aquela maldição, Deus usou aquele mal ali para me trazer um benefício da salvação. Quando eu tive um encontro com um verdadeiro amigo, que é Jesus, que é aquele que não me chamava mais de servo, me chamava de amiga. Quando eu abri o meu coração para o Senhor, eu consegui entender o propósito dele, a vontade dele, a soberania dele na minha vida. A primeira coisa que eu pedi, Senhor, limpa o meu coração, eu preciso perdoar esta mulher, eu preciso perdoar esta vida. Mas passou-se o tempo, eu saí da cadeia, eu tive minha filha e eu me lembro que um dia eu fui numa igreja que eu frequentava quando eu não era evangélica, antes de eu ser presa. De vez em quando eu ia nessa igreja, né, antes de eu entrar no auge mesmo de toda a loucura, eu ia nessa igreja. E um dia eu saindo dessa igreja, estava com a minha filhinha pequena no colo, eu olho, eu vejo uma moto e eu me lembrei, quando eu olhei para aquela moto, eu lembrei assim, poxa, fulana tinha uma moto bem parecida com essa. Quando eu olho, ela estava saindo de dentro do restaurante a qual a moto estava na frente. E eu me aproximei dela, e quando eu me aproximei dela, ela levou um susto, que eu creio que ela pensou assim, pronto, acabou comigo, vai querer se vingar. E eu cheguei para ela e falei assim, você lembra de mim? Isso já tinha se passado, só 9 meses, 1 ano eu fiquei na cadeia, né? Isso já tinha se passado, a minha filha já estava com quase 3 anos de idade. Então já tinham mais de 4 anos nesse meio tempo aí. Eu pensava que ela tinha morrido. E quando eu me aproximei dela, ela falou assim, qual é, Jack? Naquela, tipo assim, meu Deus, você vai fazer alguma coisa? Qual é? Que você quer? Eu falei, não quero nada. Eu só quero te falar uma coisa, que eu te perdoo por tudo que aconteceu. E ela ali falou assim, cara, uma gíria, né? Não esperava isso de você. Eu falei, olha, eu hoje sou uma nova criatura, eu tenho o amor de Deus no meu coração e eu sei que aconteceu, foi no auge da loucura, sabe? E eu quero te dizer uma coisa, Jesus te ama e eu também te amo.
Eu nunca mais eu vi aquela mulher, mas eu fui liberta de um sentimento que eu tinha pedido ao Senhor lá dentro da cadeia que me libertasse. Eu fui liberta daquele sentimento que às vezes fica adormecido dentro de nós. Aquela mulher ali, na época, minha mãe conheceu ela e minha mãe falava assim: olha, se afasta. Eu não ouvi o conselho da minha mãe, eu achava que a minha mãe, tudo ela implicava, que minha mãe não gostava de mim. Mas pelo contrário, a minha mãe estava me querendo bem. Outras pessoas me aconselhavam para mim não andar com essa pessoa. E quando nós não conseguimos entender a dimensão, o amor de Deus, o carinho de Deus, que muitas das vezes colocam pessoas na nossa vida para nos ajudar, para nos orientar. Queremos fazer conforme a nossa vontade e hoje em dia a maioria dos jovens não ouve os seus pais, não ouve o verdadeiro conselho dos mais velhos e acabam indo para um conselho errado, como o Amnon. Ele ouviu o conselho do seu primo: vai, pega a sua irmã, arma uma situação para que você fique com a sua irmã. Aquela jovem Tamar, ela ali falou assim: olha, não faça tal coisa, nós podemos resolver isso de uma outra maneira. Ele estrupou a sua irmã, porque ele violentou ela, ele ficou com ela à força, ele trouxe uma desgraça para dentro da sua casa. O que eu quero dizer nessa noite, que muitas das vezes as mais companhias, as mais amizade, ela traz um problema tão grande para dentro da sua casa. Às vezes você casa, tá lá com seu marido, que é seu amigo, seu companheiro, mas uma amiga que ainda não casou, e ali traz uma inveja para dentro da sua casa. Vê, de repente ali você no convívio, que você pensa que é uma amiga verdadeira, aquele convívio ali, ela começa a olhar as situações que estão acontecendo dentro da tua casa e começa a te dar um mau conselho. Olha, será que esse teu casamento vai para frente? Você está sendo muito boba. Você não deveria fazer tudo para ele dessa maneira. Um mau conselho. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, seja homem ou seja mulher. Às vezes um amigo: aquela mulher ali é bonita, tu já viu aquele site, cada mulher linda. Isso é um mau conselho. Essas pessoas não são amigas. E nós temos que entender isso, que um verdadeiro amigo, ele é aquele que fala assim: olha, acorda. Se você está brigando com teu marido, vamos orar, vamos buscar a Deus, procura fazer a coisa mais certa, procura ser mais submissa. Olha, você olhar para uma mulher, isso não é certo, você é um cara casado. Esses são os verdadeiros amigos. Essas são as verdadeiras pessoas que te amam. E muitas das vezes nós não conseguimos entender isso. E no mesmo livro de Samuel, nós vimos uma outra situação que é muito maravilhosa, que é a amizade de Jonathan com Davi. Lá no livro de 1 Samuel 18, nos fala que Jonathan, quando viu Davi, quando conheceu Davi, ele o amou. E aí ele fez um pacto, dando a ele a armadura, a espada dele para Davi. Ali eles fizeram um pacto de amizade tão grande que quando Saul resolveu que queria matar Davi, perseguir Davi, Jonathan, ele se encontrou com Davi e ele ali falou assim: olha, eu vou sempre estar do teu lado, eu vou te avisar o que meu pai fizer, o que eu souber, eu vou estar te alertando, porque eu tenho certeza que é você que vai entrar no trono, é você que vai herdar esse trono, é Deus, ele já te colocou no trono, e esse trono, na verdade, seria para Jonathan. Seria o sucessor de Saul, seria Jonathan.
Mas o verdadeiro amigo, ele abre mão, muitas das vezes, daquilo que ele tem para dar o melhor para o seu amigo. Ele prefere, muitas das vezes, ele tira do que é dele. Olha, eu tenho isso aqui para te ajudar. No momento de dificuldade é que nós vemos o verdadeiro amigo. Jonathan poderia ter ficado do lado do pai dele, ele honrou o pai dele, mas ele também honrou a Davi, porque ele viu ali em Davi que Davi seria o sucessor, que Davi ali seria o rei. Jonathan teve um discernimento de Deus. Jonathan ali viu que Davi era um homem escolhido pelo Senhor e ele amou a Davi, ele se aproximou de Davi e ali ele fizeram um pacto, ele pediu a Davi, olha, eu só te peço que tu lembre da minha descendência, que você cuide daqueles que é meu. Um verdadeiro amigo, ele cuida das suas coisas, ele cuida do seu filho, não para fazer fofoca, mas ele ali, ele está pronto para servir a você nas piores condições. E isso aconteceu comigo também. Eu tenho uma amiga aí de Teresópolis, a Elô, que quando a minha mãe morreu, a gente, quando está nessa situação, tá ali a família, tá todo mundo... Mas aquele amigo que a gente ama mesmo, a gente pensa assim, poxa, eu queria que fulano estivesse aqui. Só que eu sabia que ela estava trabalhando muito, ela tinha um salão e eu sabia que ela estava trabalhando muito. E eu sabia que ela não ia poder estar ali naquela hora, o velório, né, o enterro seria às 10 horas da manhã. E naquele momento ali, eu me lembrei dela e a gente tem uma amizade tão grande que, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas de conversar com um amigo, mesmo longe. Poxa, amigo, queria tanto que você estivesse aqui. Ah, mas eu sei que você não pode. E esse era o meu pensamento. E eu tava ali chorando, quando de repente eu sinto aquele abraço por trás de mim. E ela falou assim pra mim, amiga, eu larguei tudo para ficar com você, porque eu sabia que você estava precisando de mim. Irmãos, eu nunca mais esqueci desse gesto. Sabe por quê? Porque um amigo não é só aquele amigo que está ali no momento de que você está feliz, que você está rindo, que você, como diz lá em Romanos, no capítulo 15, que um amigo, né, que chorar com que choram, se alegrar com que se alegram. Naquele momento ali, eu só precisava ouvir aquela voz assim, amiga, eu tô aqui contigo. Era só isso que eu queria. Às vezes nós pensamos que o amigo ele tem que ter alguma coisa. Não, o amigo ele tem que estar do teu lado, para te dar o ombro dele para chorar, para rir com você das suas palhaçadas, que ninguém ri, mas aquele amigo ali, ele ri. Que muitas situações, que só de você chegar perto, né, só de você olhar, ele já está ali rindo. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me dá um discernimento, cuidado para quem você abre o seu coração, cuidado para quem você abre a sua casa. Amigos verdadeiros são poucos. Eu tenho a experiência de por onde eu passei, eu fiz amigos. Uma certa ocasião eu estava lá em Vacaria e eu estava muito doente. Nós não tínhamos muito recurso financeiro. E eu estava com meus filhos, o João era pequeno, a Emanuele na adolescência, doente, muito frio. E o Sérgio falou assim, acabou o leite. E aí eu vi a Emanuele falando assim, pai, se você for comprar leite, compra chocolate também. Queridos, a gente ali não tinha conversado com ninguém. De repente bateu um casal na nossa porta. E aquele casal me chega ali com uma caixa de leite, com 12 leites. Não é uma caixinha não, uma caixa. Com chocolate, biscoito. Eu não conhecia aquele casal.
Nós víamos ele ali na igreja. Eles nunca tinham ido na nossa casa. Naquele momento ali fizemos eu creio que um pacto de amizade. Porque até hoje nós selamos aquela amizade. E o Senhor, Ele coloca na nossa vida pessoas, anjos, eu costumo dizer que são anjos, né? Ele usa pessoas para ser usados para a nossa vida. Às vezes com um alimento que você às vezes ali não tem, uma roupa, um agasalho. São pessoas, nós temos às vezes amigos que nós não temos muito contato, conhecemos ali naquele momento, como eu tenho amigos que lá em Campos, em Teresópolis, Vacaria, que eu tive aquele momento ali com eles e me afastei, mas quando eu encontro, é aquela amizade tão gostosa, aquele carinho, aquela retribuição, às vezes é um presente que dá, é um abraço que dá, é uma palavra que dá, é conversar de assuntos que nos leva a sentir a dor. Poxa, amigo, você passou por isso. Ou então manda aquela mensagem: amiga, ora por mim porque eu estou precisando da tua ajuda. Não tem muito contato, não está toda hora junto, mas está alicerçado na amizade em Cristo Jesus. E o verdadeiro amigo é aquela amizade alicerçada em Cristo Jesus. Jesus, ele sabe quem é o teu melhor amigo, quem é que vai estar do teu lado. Então peça ao Senhor, mas se até agora você não tem conseguido discernir isso, você tem sofrido, você tem tido decepções, chegou a hora de você entender que Deus sim separou pessoas aqui na terra para ser seu amigo. O Senhor Jesus é o nosso verdadeiro amigo, é o nosso melhor amigo, mas Ele coloca pessoas aqui na terra para te ajudar, para te orientar, para estar do teu lado, para orar com você, para caminhar com você, para caminhar milhas com você, seja perto, ao teu lado, seja distante, mas Ele coloca amigos. Ele coloca pessoas que vai sentir a tua dor. Tem pessoas que falam assim: olha, é meu marido não é meu amigo. Não mistura as coisas. Não, meu marido, em primeiro lugar, ele foi meu amigo. Porque muito nós conversamos antes de nós termos um relacionamento. Antes de nós namorarmos, antes de nós nos beijarmos, nós conversamos e eu vi ali a segurança que eu tinha de um amigo. Que eu poderia contar com ele em momentos difíceis. E eu vou te falar uma coisa, nos momentos mais difíceis, eu tive um episódio aqui em casa com a minha filha, que eu não sabia muito o que fazer, e eu cheguei para ele chorando muito, e ele chegou para mim e falou assim: amor, vamos orar, porque o nosso Deus vai nos orientar, vai nos dar sabedoria, vai estar conosco, vai resolver essa situação. Era isso que eu precisava, desse amigo marido, desse amigo que chegasse para mim e falasse assim: olha, nós vamos vencer junto essa batalha. Desse amigo de que quando eu estava ali chorando, clamando, ele estava de joelhos do meu lado. O casamento, ele é feito de uma grande amizade, queridos. O casamento não é só do homem botar ali o sustento dentro de casa. Um sacerdote, né, marido, é um sacerdote, é aquele que cuida, é aquele que aconselha, é aquele que está perto, é aquele que vê a fragilidade da sua esposa e fala assim: amor, eu estou aqui para te ajudar, para te alicerçar. Você saiba que você não está sozinha. Esse é um amigo. E esse é o melhor amigo, porque vocês vão vencer juntos. E no momento em que vocês vencerem, vocês vão falar assim: olha, nós vencemos porque Jesus
nos garantiu essa vitória. Vamos poder comemorar junto. E aí só Deus sabe se comemorar juntos. Nós temos que entender, queridos, que Deus, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Amigos, filhos, sim. Né? Tem muitos filhos que falam assim, não, minha mãe, meu pai, não são meus amigos, não tem como eu me abrir com eles. Uma das meus maiores erros da minha vida foi não ter dado ouvido à minha mãe, porque eu achava que a minha mãe não gostava de mim, minha mãe era muito doida, minha mãe era uma mulher desequilibrada, era isso que eu pensava. Mas depois que eu me tornei mãe, eu vi que a minha mãe era a minha melhor amiga. Mesmo em todas as loucuras, mesmo porque depois que eu fui morar com ela, como eu falei aqui no início, né, quando ela ficou grávida, ela era jovem, ela me deu. E depois eu só fui entender isso quando eu aceitei o meu amigo, que ele me mostrou, olha, tudo isso te aconteceu porque ela sofreu. Né? Como eu falei na live passada, o sofrimento que eu tive com os meus avós, a minha avó, ela me batia muito porque ela apanhou muito dos pais dela. O pai dela batia nela demais. O meu pai, o meu avô, eu acho que tinha sido um alcoólatra. Então, assim, vem uma bagagem junta. E a minha mãe, ela passou a me aconselhar e eu não dava ouvidos a ela. Mas depois que nós aceitamos a Jesus, que ela começou a servir a Deus e eu a servia a Deus, eu vi que eu tinha uma grande amiga. Nós fizemos a obra do Senhor juntos. A primeira pessoa que chegou para mim, eu fazendo prova com Deus, se o meu marido era para ser meu marido, né? Eu nem falava com ele, mas eu já orava assim, se é para ser meu marido. Eu não queria só quero conhecer, não. Eu quero que seja meu marido, eu quero casar, eu quero ter uma família. A primeira pessoa que chegou para mim e falou assim, tem um irmão lá na igreja que eu acho que vai ser, que é o teu varão. Quando a minha mãe falou isso, eu falei, Senhor, tu tá usando ela. E não poderia ser a melhor, não teria melhor pessoa para falar isso para mim do que a minha mãe. Ouve os conselhos dos seus pais, eles são seus amigos. Ouve os conselhos daquele que verdadeiramente te ama. Uma coisa que eu procuro fazer muito é conversar com os meus filhos. Eu gosto de conversar sobre tudo. Minha filha hoje, ela não está nos caminhos do Senhor, mas não é por ela não estar nos caminhos do Senhor que ela não é minha amiga. Pelo contrário, agora que eu me aproximo mais dela ainda, agora que eu procuro ser mais amiga dela ainda, porque ela não pode ter lá fora a segurança nesse mundo, ela não pode ser a amiga do mundo, ela tem que ser amiga de Deus, ela tem que encontrar o refúgio dela aqui dentro de casa. E é isso que muitos pais às vezes não entendem. Meu filho não está na igreja, eu não quero saber dele. Não, por favor, não largue, não deixe de amar o seu filho por ele não estar aceitando a sua fé, aceitando os seus costumes. Ele continua sendo seu filho, ele nunca vai ser ex-filho. Pelo contrário, é aí que você tem que amar. É claro que não é passar a mão na cabeça do seu filho, sabe? Dos erros dele, não. Tem que corrigir, tem que confrontar, mas tudo com muito amor. Porque nós estamos precisando de amigos verdadeiros. E o amigo verdadeiro tem que estar dentro da sua casa. Nós temos que entender, queridos, que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que Deus nos chamou para que nós possamos nos alegrar com que se alegram. Eu vejo muitas pessoas, o falso amigo é aquele que às vezes está caminhando o tempo todo do teu lado ali. Tem pessoas que estão ali perto de você, elogia muitas das vezes você,
fala, que bonito, que não sei o quê, mas faz fofoca e você às vezes vê que aquela pessoa tá fazendo fofoca e você quer debater. E eu aprendi uma coisa muito com Davi. Eu tirei aqui toda essa live em cima da história de Davi ali. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 2, Davi estava morrendo e ele chamou seu filho Salomão e começou a dar conselhos a ele. E eu vejo ali que Davi, ele dá conselhos sobre Joabe. Joabe tinha sido, né, Joabe foi comandante do exército de Davi. E ali Davi começou a conversar com Salomão e falou, olha, Joabe me decepcionou muito. Joabe não me obedeceu, Joabe ele guerreou quando era tempo de paz. Ele falou assim, mas eu consegui lidar com tudo isso. Ali Davi, ele aconselha ao seu filho sobre Joabe. Muitas das vezes você vai ter que conviver com as pessoas que se dizem seu amigo, mas não são. E aí você vai precisar muito de discernimento do Senhor. Aí você vai precisar muito que Deus, ele te mostre verdadeiramente o verdadeiro amigo. E Deus vai te mostrar e Deus vai fazer com que você ande com ele. E foi assim com Jesus. Jesus andou com os discípulos e os discípulos de Jesus, ali tinha um que não era amigo. Que o tempo todo, muitos ali que estavam andando com Jesus estavam sendo transformados. Judas não foi transformado. Judas, o tempo todo, ele andou com Jesus, ele viu os milagres, ele viu o amor de Jesus, ele viu Jesus lavar os pés dos discípulos, ele viu o cuidado de Jesus sobre a vida deles. E mesmo assim, ele traiu Jesus. Nós temos amigos que têm muita inveja, queridos, e nós estamos vivendo em um século que existe mais inveja do que amigos. Então é uma das coisas que nós temos que pedir muito ao Senhor, até com o que a gente posta nas nossas redes sociais. Nem tudo é para postar, nem tudo que você faz com a tua família é para você postar. Você abre uma janela, você abre uma porta para os invejosos, para que as pessoas queiram de repente ter aquilo, né? O invejoso, ele é aquela pessoa que ela não quer o que você tem. Na verdade, ela não quer o que você tem, mas ela também não quer que você tenha. Esse é o invejoso. A inveja é isso. A inveja é não querer que você tenha. Essa é uma pessoa invejosa. E muitas das vezes a gente faz questão de botar tudo na internet, que se faz uma viagem, não estou falando que você não deva, mas peça ao Senhor sabedoria. O que você está colocando? Às vezes a pessoa ali, você está com tanto sacrifício para ter aquilo ali. É tão difícil, né? Você sustentar ali, de repente, o seu carro, a sua casa, a roupa que você está vestindo. Nem a pessoa não sabe qual foi o sacrifício que você teve e ali tá falando, tá vendo fulano? Que não sei o quê. Como é que ela tem isso tudo? Como é que pode? É assim. Mas por quê? Porque você abriu essa brecha. Você abriu a porta para que as pessoas venham falar. E aí, às vezes, você fica com raiva, mas você peça ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria a lidar com todas essas situações. Peça ao Senhor, sabe, se você quer postar uma coisa, peça a Deus que você venha postar aquilo que vai edificar alguém. Claro que nem tem lojas que você compra alguma coisa e a loja ali pede, você pode postar. Infelizmente você vai postar, vai ter inveja. Mas o sangue do Senhor Jesus, ele te cobre. Você tem que pedir ao Senhor, Senhor, me reveste. Senhor, me dê sabedoria para lidar com todas essas situações. Às vezes nós queremos guerrear.
A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra a potestade maligna. Se você sabe que essa pessoa é invejosa, se você sabe que essa pessoa não gosta de você, ore por ela, peça ao Senhor, Senhor, transforma ela, Senhor, muda a história dela, abençoa ela, não peça que ela seja, não ore para que ela seja amaldiçoada. Tem muitas pessoas que sabem que a pessoa ali não está lidando como que eu posso dizer, com sinceridade, e deseja o mal, aí você está acarretando maldição para a tua vida. Libere bênção, libere a palavra de prosperidade sobre a vida dessas pessoas. Mas você tem que fechar as portas, você tem que vigiar, não tratar mal. E lembre-se disso, o invejoso, ele não quer que você tenha, ele só quer que você não tenha. Entendeu? Ele não é aquilo que, eu quero aquilo dela. Às vezes ele tem até muito mais do que você, mas ele não quer que você tenha. Essas são as pessoas invejosas. Então, peça ao Senhor, Senhor, por favor, me ajuda a ter discernimento. Me ajuda a lidar com todas essas situações. E Deus, Ele vai te abençoar. Agora, se você está passando nesse momento que eu tô aqui falando com você, e você fala assim, irmã, eu tô tão sozinha, eu tô tão sem amigos, eu preciso, Senhor, de sentir um amor de um amigo. Eu preciso, Senhor, entender, eu quero que o Senhor coloque pessoas na minha vida. Queridos, eu e o Sérgio, nós estávamos lá em Campos e nós estávamos passando uma situação muito difícil sozinhos. Aí Deus colocou o Fabiano, que se tornou muito amigo nosso, e o Sérgio, ele começou a orar e eu via ele orando assim, Deus, eu quero voltar lá para o Rio Grande do Sul, porque eu sei que o nosso chamado é lá. Eu sei, Senhor, e ali ele questionava Deus, falava com Deus, de repente, toca o telefone, e era o nosso pastor, que é o nosso pastor hoje em dia, o pastor Marcos, e ele nos convidando a vir para Farroupilha, para nós pastorearmos a igreja aqui. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus usou a vida dele, sabe como? Eu conheci a esposa dele, que na época que eu conheci ela estava passando um momento bem difícil na família, com a sua filha, e como eu já tinha sido modelo, já tinha passado por determinadas situações que a filha dela estava passando, nós começamos a orar juntas. Ali se tornou um laço de amizade. Passou-se anos. Eu conheci ela em 2009, era 2014. E ali quando ele ligou, e nós viemos para cá, eu vi o quanto é importante você pedir a Deus um amigo. Ali, Deus usou a vida dela, através dela, nós conhecemos o pastor Marcos, que é o marido dela, que conheceu o nosso ministério, que falou em 2009 que um dia ele iria nos trazer para nós trabalharmos junto, e hoje isso foi realizado. Nós estamos trabalhando junto por uma amizade. Você está entendendo como é importante você ter um amigo? E talvez você esteja aí sozinho, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero ter um amigo verdadeiro, e Deus vai fazer questão de te apresentar um amigo verdadeiro. E talvez Deus já te deu esse amigo, e você talvez esteja longe, mas é o momento de você agora, que você está se sentindo sozinho, de você se aproximar do Senhor, que quer libertar de tantos sentimentos de mágoa aí dentro do teu coração, de amigos que você acreditou, que te decepcionaram, porque amigo às vezes te decepciona, não às vezes por querer. Por favor, queridos, libere o perdão.
Libere sobre as pessoas que talvez te decepcionaram, que você achou que era amigo e não é. Libera o perdão e peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser livre. E Jesus, Ele é o verdadeiro amigo. Se você está se sentindo sozinho, eu quero que você hoje entenda que o Senhor Jesus, Ele está aí com você. Ele está dentro da tua casa, Ele está do teu lado. Ele está me usando para falar para você que Ele te ama verdadeiramente. Ele é o teu verdadeiro amigo. E Ele quer que você ame as pessoas. Ele quer que você consiga ter um relacionamento de amizade sólida. Como eu falei aqui, eu por onde eu passei, eu fiz amigos em Laranjeiras, em Teresópolis, em Marechal Hermes, em Antônio Prado, em Vacaria. Fiz amigos aqui na Serra. Eu tenho feito amigos. Mas tem um momento que é só eu e Deus. Tem um momento que eu sinto, que eu falo assim: Senhor, agora é só eu e você. E eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso... E Ele está ali. Ele nunca abandona. Ele nunca nos deixa. Mas Ele também usa as pessoas. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Você nunca vai estar sozinho quando você abrir o seu coração. Primeiramente para Jesus. E aí Ele vai colocar pessoas que vão ser seu verdadeiro amigo. E essas pessoas que Ele colocar, muitas das vezes vai falar coisas que vai te magoar, que vai te confrontar, mas que vão estar do teu lado. Com seus erros, com as suas atitudes, com seu temperamento explosivo, vai estar do teu lado. E a palavra do Senhor, eu estou já encerrando, nos diz assim... Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, é uma palavra muito linda, que é muito usada em casamentos, mas eu quero deixar para o teu coração essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, Jesus... Versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. O amor de Deus, o amor do seu amigo, Ele vai estar sempre com você. Jesus nunca vai te deixar sozinho. E nessa noite eu gostaria, se você ainda não teve um encontro com esse verdadeiro amigo, que vai te apresentar amigos verdadeiros, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e eu quero orar por você, para que você venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Se você quer aceitar a Ele, você manda aí, eu aceito. Nessa noite, se você quer se voltar para os caminhos do Senhor, do verdadeiro amigo, que não te chama mais de servo, de empregado, te chama de amigo, um amigo que te ama. Eu quero que você agora coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. Deus, em o nome de Jesus, eu quero te pedir por esta vida, Pai, que está entregando a sua vida a Ti, para que o Senhor se apresente para ela como um verdadeiro amigo. O amigo que ela vai ver que o Senhor nunca abandonou. Eu quero te pedir, amado Deus, que o Senhor possa tocar na mente, no coração. Se essa pessoa é uma pessoa invejosa, se essa pessoa é uma pessoa rancorosa, limpa o seu coração, a sua mente. Limpa de todas as amarras do inferno, de toda decepção, de toda, Pai, de tudo aquilo que, toda bagagem que ela trouxe, toda decepção da sua família, todos os mais conselhos, Pai, arranca das mais amizades, tira, Senhor Deus, das falsas amizades, tira da vida desta pessoa, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa apresentar esta pessoa, verdadeiros amigos, como o Senhor fez comigo, que por onde eu passei, Senhor, o Senhor me deu verdadeiros amigos, que marcaram a minha história, que tem marcado a minha história, que tem caminhado junto comigo e a minha família, Senhor.
Oh Deus, como é bom ter amigos. Que esta vida que está me ouvindo agora possa entender a importância de estarmos aqui na terra e termos amigos. Amigos que o Senhor apresenta, Pai. Obrigada por este momento, Senhor. Obrigada por esta vida. Em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E que você entenda que Ele é o teu verdadeiro amigo, que te apresenta a um verdadeiro amigo, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo. Até a próxima. E que possamos ser verdadeiros amigos. Conte comigo, tá bom? Deus abençoe a sua vida.